Em cima do pato, com Edilene Lopes. Edilene Lopes, após o recesso parlamentar, Brasília volta a ser palco de intensos debates. A semana promete ser agitada em Brasília, né? Bom dia. Bom dia a todos. Essa vai ser uma semana agitada aqui na capital federal. Isso porque os parlamentares retornam do recesso nesta semana. Nesta segunda, mas a atividade de fato acontece na terça-feira. E é a primeira vez que eles se reúnem todos oficialmente depois do tarifaço imposto por Donald Trump, que começa, na verdade, na próxima quarta-feira, mas já foi oficializado na última sexta-feira, e também após a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que na abertura dos trabalhos judiciários na última sexta-feira elevou o tom e disse que o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe vai prosseguir normalmente, sem haver uma aceleração ou um adiamento, e que ele vai ignorar a punição que está sofrendo dos Estados Unidos, que considera uma ameaça para que o processo contra Bolsonaro seja suspenso, o que ele já disse que não vai fazer. Outro ponto importante da fala de Alexandre de Moraes é que ele disse que as decisões serão colegiadas, e conforme nós havíamos trazido a apuração aqui, a base do ex-presidente Jair Bolsonaro já disse que as punições da Lei Magnitsky devem ser estendidas a outros ministros do Supremo Tribunal Federal que concordarem, derem aval a decisões de Alexandre de Moraes, e também a juízes auxiliares do Supremo Tribunal Federal, aqueles que constroem tecnicamente os votos, enfim, que auxiliam os ministros do Supremo. Então, essa é uma tensão da relação que os bolsonaristas acreditam que vai escalonar daqui para frente, atingindo mais ministros da Suprema Corte, como já aconteceu com a Venezuela em 2014, em 2017, em 2024, com a diferença de que o Brasil é um país democrático e é a primeira vez que um ministro do STF ou da Suprema Corte de um país que é uma democracia é punido com a Lei Magnitsky. Então, nesta semana, quais são as pautas que serão trazidas aqui para Brasília? Pela base de Lula e pela base de Bolsonaro, que hoje é oposição ao governo atual. A base de Lula vai insistir na cassação dos mandatos de Eduardo Bolsonaro, principalmente, mas também de Carla Zambelli, por acreditar que eles trabalham contra a soberania nacional. Carla Zambelli, além do discurso, também saiu do país depois que foi condenada pela Suprema Corte, e o Eduardo Bolsonaro saiu do país sem ser condenado, claro, mas não voltou mais e disse que ficaria nos Estados Unidos, está fazendo articulações para que haja punição contra Alexandre de Moraes e está sendo considerado pela base do presidente Lula um inimigo do Brasil. E qual é a pauta que vai ser trazida pela base de Bolsonaro, que hoje é oposição? Vão insistir na anistia, que é inclusive um pleito que foi comprado por Donald Trump, e também em impeachments ou pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vários já foram apresentados contra Alexandre de Moraes, inclusive pelo deputado federal Nicolas Ferreira, pelo vereador Ville de Belo Horizonte, que também é da base de Bolsonaro. Então esse vai ser o clima de guerra. E a CPI do INSS, como fica? A oposição também promete apostar nesse tema porque ele desgasta o governo, mas ao que tudo indica, vão permanecer no centro da pauta todas as discussões que foram relacionadas ao tarifaço e à aplicação da Lei Magnitsky, ou seja, a punição dos Estados Unidos ao Brasil. Ao tarifaço, nós temos que atribuir também uma vertente diferente desse debate, que ele está relacionado à posição do Brasil no BRICS e do BRICS, que é de usar moedas alternativas nas relações comerciais entre outros países que não seja o dólar, ou seja, tira um pouco do poder americano, e isso irritou Donald Trump. E aí tem um elemento da política doméstica, que Trump comprou essa moeda também, que acaba enfraquecendo o presidente Lula, que é um dos objetivos dele, e exigindo que haja uma suspensão do julgamento de Bolsonaro para que o tarifaço seja suspenso. O tarifaço não teve a monta que todos imaginavam, centenas de produtos foram retirados porque encarecer a importação para os Estados Unidos também custaria muito para a economia deles, e outros produtos foram mantidos com a tarifa de 50%, que é o que o Brasil pretende negociar daqui para frente. O ministro Fernando Haddad deve ter uma conversa por telefone com Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, e eles vão falar não apenas sobre tarifaço, e Haddad falou disso na noite da sexta-feira, mas ele deve tentar entender um pouco como são as sanções econômicas que Alexandre de Moraes e outros alvos da Magnitsky podem sofrer, e quer explicar um pouco como funciona o judiciário brasileiro, enfim, tentar também alguma conversa, algum diálogo nesse sentido. Então, essa semana vai ser daquele jeito na política nacional.